ser ouvido na prisão, pelo sistema de videoconferência. Não há dúvida que houve uma limitação ao direito constitucional da ampla defesa. Mas a pergunta é, essa limitação é constitucional? Para isso, podemos usar o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade que verifica aqueles critérios que eu te falei. O critério da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Primeiro, será que realmente o interrogatório por videoconferência ele é adequado para atingir os seus objetivos? Realmente ele é adequado? Me parece que sim. Para se evitar a fuga de presos perigosos, o interrogatório por videoconferência realmente ele pode ser muito adequado a atender o seu objetivo. E ele é necessário? Existe necessidade? Haveria outros meios menos lesivos à ampla defesa do que o interrogatório por videoconferência? Ele realmente é necessário? E também me parece que sim. Me parece que atenua sim a ampla defesa, mas não de maneira tão agressiva, não de maneira tão drástica. Então, parece que o segundo requisito está presente. E o terceiro requisito é a proporcionalidade em sentido estrito. De um lado da balança está a ampla defesa do réu que está preso. Do outro lado da balança, a segurança da sociedade. O risco que existe com a fuga de presos perigosos. E aí me parece que nesse caso também está presente a proporcionalidade em sentido estrito. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, não confunda a razoabilidade do direito americano com a proporcionalidade do direito alemão. Ambas são usadas no direito brasileiro. E embora muitas vezes a doutrina se confunda, a jurisprudência se confunda, não há dúvida que os dois são princípios diferentes. Esse então é o princípio da proporcionalidade. Boa pergunta. Vamos agora ver então a segunda pergunta da aula de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais são os métodos de interpretação? Os métodos de interpretação constitucional. Boa pergunta, que nós expusemos antes do intervalo, antes do nosso segundo bloco, expusemos lá na nossa aula, no primeiro bloco do programa, o tema do dia. Métodos de interpretação, você se lembra quais são eles? Quais são os métodos de interpretação constitucional? São vários. Primeiro método de interpretação constitucional é o seguinte, é o método jurídico, o hermenêutico clássico, o método de Savigny, está lembrado? É aquele método segundo o qual nós vamos nos utilizar dos tradicionais métodos de interpretação. Método gramatical, método histórico, método teleológico, método lógico, ou seja, é o método hermenêutico clássico. Usamos para interpretar as outras leis. Outro método específico de interpretação constitucional, o método tópico problemático. É aquele que o intérprete parte do problema para chegar à norma. Parte do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Outro método importante, o método hermenêutico concretizador, de Konrad Hesse. Esse é um pouquinho diferente do método tópico problemático, porque o intérprete ele não parte do problema para chegar à norma. Ele parte de uma pré-compreensão da norma. E saindo dessa pré-compreensão da norma, o intérprete faz um círculo hermenêutico, indo do fato à norma, da norma ao fato, e assim por diante. Temos o método normativo estruturante. Método normativo estruturante é aquele no qual o intérprete tem que buscar o real significado da norma constitucional, que não se confunde com o texto da Constituição, não se confunde com o texto. Como diz o professor José Joaquim Gomes Canutilho, o texto é apenas a ponta do iceberg. Lembra disso? Outro método que nós temos também é o método científico espiritual. Método científico espiritual. Para esse método científico espiritual, o intérprete busca a alma da Constituição, o espírito da Constituição. E por fim, meus caros amigos e amigas, temos o último método, que é exatamente o método comparativo. Nesse método comparativo, o intérprete ele vai comparar
o sentido da Constituição de seu país com a Constituição de outros países. Portanto, ele se utiliza do direito comparado. Ele faz uma comparação com o direito interno e o direito internacional. Bacana a pergunta, né? Vamos a mais uma pergunta na aula de hoje, a terceira pergunta do programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o que é interpretação conforme a Constituição? Excelente essa pergunta. O que é interpretação conforme a Constituição? Meus caros amigos e amigas, interpretação conforme a Constituição é hoje em dia não apenas uma forma de interpretação constitucional, não apenas. A interpretação conforme a Constituição é também uma modalidade de controle de constitucionalidade. Ou seja, a verificação da constitucionalidade das leis e atos normativos. Desse rol do controle de constitucionalidade faz parte a interpretação conforme a Constituição, que eu te explico agora. Interpretação conforme a Constituição decorre do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ou seja, as leis se presumem constitucionais, até que haja uma prova em sentido contrário. E aí decorre a interpretação conforme a Constituição, que deve ser vista da seguinte maneira. Se uma lei tem duas ou mais interpretações, o intérprete deve escolher a interpretação segundo a qual a lei é constitucional. Então veja, se uma mesma lei tem duas interpretações diferentes, uma interpretação de que ela é constitucional e uma interpretação de que ela é inconstitucional, o intérprete deve escolher a interpretação segundo a qual ela é constitucional. É claro que isso tem variações na prática. Muitas vezes, o judiciário, ao fazer essa interpretação conforme a Constituição, ele se vê obrigado a escolher a interpretação correta. Então ele interpreta a lei como constitucional, mas fixa a interpretação correta, determina a interpretação correta. Em outras vezes, o intérprete ele vai entender que a lei é constitucional, mas vai excluir a interpretação errada. Em vez de fixar a interpretação certa, ele exclui a interpretação errada. E também existe uma interpretação conforme a Constituição, na qual o intérprete reduz parte do texto. O judiciário, que é o legislador negativo, pode excluir parte do texto, entendendo-o inconstitucional. Sabe que o STF já fez isso com o Estatuto da OAB? O Estatuto da OAB, que lá no artigo 7º diz que o advogado, no exercício da sua função, tem imunidade no tocante à difamação, tem imunidade no tocante à injúria e tem imunidade no tocante ao desacato? Pois bem, não é que o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional a palavra desacato? Interpretou a norma como constitucional, mas excluiu uma palavrinha, a palavrinha desacato. Então, meus amigos, em resumo, essa é a interpretação conforme a Constituição. Mas vamos para a próxima pergunta do programa de hoje, vamos para a quarta pergunta, vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o que é interpretativismo e não interpretativismo? Pois bem, o que é interpretativismo e não interpretativismo? É um tema que nós falamos também no primeiro bloco do programa de hoje, no bloco denominado Tema do Dia. São duas posições que existem com relação à interpretação constitucional. Na primeira posição, no interpretativismo, o intérprete ele está limitado ao texto da Constituição e aos princípios que estão claramente implícitos. Veja que no interpretativismo o intérprete está limitado. Ele está muito limitado ao texto da Constituição e àqueles princípios que evidentemente estão implícitos. Um exemplo de princípio que está evidentemente implícito é aquele princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Não está expresso na Constituição,
mas é um princípio constitucional.